Evangelho, segunda-feira da oitava da Páscoa do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus e abraçaram seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormias. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções que recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da oitava de Páscoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a alegria da solenidade da Páscoa se estende por 8 dias. Por isso, do domingo de Páscoa até o domingo seguinte, que é o domingo da Divina Misericórdia, a Igreja está celebrando uma única festa, uma única alegria, um único louvor. Cristo ressuscitou. Jesus crucificado suportou toda a fúria infernal do mal, do poder das trevas e venceu. Nada é mais forte do que o seu amor pelo Pai e por nós. Nada é maior do que o amor de Deus por nós. Essa alegria que renovamos ontem, mais uma vez, com a profissão de fé, cantamos a sequência, o triunfo. Vocês lembram da sequência cantada ontem na missa do domingo, a missa do dia? Então, o grande duelo entre o forte e o mais forte. Triunfou Cristo, venceu a vida. Durante toda essa semana nós vamos estar acompanhando os relatos da aparição de Jesus. Hoje estamos com a Santa Liturgia olhando para o 28º capítulo de São Mateus. Mateus, ao escrever o relato da paixão, destaca inúmeras particularidades que estão associadas àquilo que o evangelista quer transmitir ou ajudar os seus interlocutores a compreender do sacrifício redentor do Senhor. Da mesma forma, a narrativa da ressurreição, ela vai ganhar detalhes e peculiaridades, ou melhor, relevos particulares em cada um dos sinóticos e também no Evangelho de João, com o objetivo de levar os interlocutores, os leitores, melhor dizendo, à compreensão de certos aspectos sobre Jesus ressuscitado. No Evangelho de São Mateus, como acabamos de ouvir, os anjos sentados sobre a pedra do sepulcro, o seu aspecto era como de um relâmpago e suas roupas alvas como a neve, eles aparecem diante das mulheres e dizem: Não temais, sei que estáis procurando Jesus, o crucificado. Não é ainda parte do Evangelho de hoje. A nossa narrativa do Evangelho de hoje, como ouvimos, começa a partir do versículo 8º. Mas eu queria chamar a atenção para essa particularidade em que Jesus é apresentado pelos anjos diante das mulheres como o crucificado. Aquele que traz sobre si as dores do sacrifício. Aquele que se entregou como vítima.
voluntariamente, como meditamos nesses últimos dias. Ninguém me constrange, eu entrego livremente a minha vida. É o sumo sacerdote que se apresenta para oferecer o sacrifício. E ele próprio se faz sacrifício pela nossa salvação. Fantástico! O crucificado, muitas vezes, nós olhamos para a dramaticidade do sacrifício, mas não para aquele que se faz oferta sobre a cruz. O crucificado não é somente aquele que sofreu o efeito da consequência do pecado presente no coração do homem, que leva-o a atentar contra Deus e contra a vida, mas o crucificado é aquele que escolheu oferecer a sua própria vida. Aquele que ofereceu a própria vida, agora a toma nas mãos. Aquele que ofereceu a própria vida como sacrifício de aliança, agora nos anunciará a boa nova dessa aliança. O Pai lhe restitui e ele toma nas mãos a sua vida para nos anunciar que não mais triunfará a morte, mas Cristo. Procurais o crucificado, ele não está aqui, pois ressuscitou, conforme havia dito. Então o anjo chama as mulheres a verem o sepulcro e depois diz para que elas sigam e contem aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E aqui começa, e que os precede na Galileia. Também Mateus, como Marcos, faz o mesmo referimento. Tornar ao início, ao começo. E ali o verão. Assim como ouviram o chamado para seguir Jesus na Galileia também ouvirão o anúncio da vitória sobre a morte. A história que começa na Galileia com o Messias que anuncia o reino de Deus, se completa, por assim dizer, com o anúncio da ressurreição na Galileia. Cristo, que nos disse, convertei-vos e crede no Evangelho, continuando o ensinamento de João, agora os encontra na Galileia para declarar o triunfo sobre a morte. Essa é uma passagem muito delicada, porque ser discípulo do Senhor é caminhar com Ele e ir entregando a nossa vida, de maneira que reste, como nos ensina São Paulo, só Jesus. Chegamos no final da nossa vida e o que nos sobrou? Cristo Jesus. E o restante? Fomos nos deixando, fomos nos oferecendo ao longo do caminho. Cada vez que diante de uma realidade concreta, você sente o ímpeto das paixões do teu coração e ao mesmo tempo você se lembra daquilo que te ensina o Senhor e que entregou por ti o Senhor, e você escolhe Cristo, você está renunciando a si para permanecer nele, para me permanecer com Ele. Por exemplo, diante de uma situação que muito lhe irritou, porque você foi publicamente humilhado pelo outro, e você, sentindo o peso daquela humilhação, sente vontade de agir com violência e com desprezo ou com demérito contra outra pessoa para fazê-lo pagar o mal que ele lhe fez. E esse ímpeto se move dentro de você, mas você se recorda do teu Senhor, que te chama a perdoar, e recorda todo o seu itinerário da Quaresma, de entregar em sacrifício as tuas dores, de tomar como ocasião para unir-se ao sacrifício de Jesus, e de que, como já falamos tantas vezes olhando os padres da igreja, não se apaga fogo lançando fogo contra ele, mas lançando a água. E naquele momento, ao invés de dar reta ao ímpeto do teu coração, você escolhe a palavra do Senhor e rezando ou repetindo as palavras do Evangelho no silêncio do teu coração, ainda agitado por tudo aquilo que você está sentindo, você não paga na mesma moeda e age conforme o teu Senhor te propôs,
conforme a unção que você recebeu dele no batismo, conforme a palavra que ele está recordando por obra do Espírito Santo no seu coração? Você age conforme a graça que você recebeu no batismo? Ali você está morrendo para si e vivendo para Cristo. E você está entregando o que há de melhor, o que foi entregue por ti e que agora, mais uma vez, é seu. E você entrega em nome do Senhor. Tu me deste, Senhor, e eu tomei para mim. E alegre ofereço o que de ti recebi. Naquele momento, vive Cristo, reina Cristo, triunfa Cristo. E eu estou me perdendo, estou me deixando. Posso dizer, realmente, devagarzinho, não está sobrando muito de mim, só está sobrando Jesus. Assim é a caminhada do cristão, daquele que, seguindo o Senhor, vai deixando tudo pelo caminho até sobrar só Jesus. Agora eles voltam na Galileia, fizeram esse caminho enorme, e quanto de cada um foi sendo deixado, a ponto de Pedro dizer em um momento: e a nós, Senhor, que deixamos tudo para te seguir? Ainda tem tanto por deixar, Pedro. Voltemos à Galileia. Recebamos agora o anúncio da ressurreição, para que juntos possamos voltar a Jerusalém para esperar a vinda do Espírito Santo. Vamos fazer agora uma nova subida até Jerusalém e lá esperaremos a vinda do Espírito Santo sobre nós. E assim se completará. E vocês serão enviados em missão para deixar ainda o que falta e sobrar somente Cristo vivo em cada um. Vão incendiar o fogo do amor de Deus pelo mundo. Então, esse voltar para a Galileia, agora receber o anúncio da ressurreição, eles que caminharam a primeira vez até Jerusalém, agora reencontram com Cristo ressuscitado, a primeira caminhada deixando tantas coisas até a paixão, agora caminharão com Cristo ressuscitado, deixando ainda tantas outras até Jerusalém, para em Jerusalém esperarem Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. Que maravilha, meus irmãos! Esse caminho silencioso entre a Galileia e Jerusalém para a vinda do Espírito Santo, esse caminho, por que não dizer pascal, como faremos no tempo pascal, esse caminho pascal, onde o Senhor vai imprimindo os sinais da ressurreição, vai maturando a força e o vigor da fé no coração dos apóstolos, de maneira que eles perseveram em oração, como vai dizer o livro dos Atos dos Apóstolos, unânimes com a Santa Mãe de Deus e as mulheres que os acompanhavam. Eles perseveram agora meditando, recordando, mas sobretudo vivendo os sinais da ressurreição. Do domingo até Pentecostes, os discípulos vão encontrar o Senhor na Galileia e voltam para Jerusalém. Que caminhada bendita dos 50 dias, onde o anúncio da ressurreição vai ganhando forma em seus corações. O encontro com o Senhor das mulheres que hoje ouvimos, que se lançam a seus pés, que cumprem a missão de anunciar aos apóstolos, elas que trazem no coração o espanto, mas ao mesmo tempo a alegria. O espanto marcado pelo sentimento de medo por estarem diante de uma realidade desconhecida, mas a alegria de reconhecerem o ressuscitado. É Jesus, é o meu Senhor, o meu amado Senhor, que está conosco, mas
esse Senhor que venceu a morte, tem muito a nos dizer. Entendam, meus irmãos, se a caminhada da Galiléia até Jerusalém, ou seja, do início da missão dos 12, ou do início da vocação dos 12 até Jerusalém, o Senhor disse tanto e tinha tanto por entender, agora eles estão diante de um anúncio inédito, completamente novo. E tem muito por ser entendido. Mas o acontecimento da ressurreição leva eles, em primeiro lugar, a rever todas aquelas páginas do anúncio do Senhor durante o seu itinerário da vida pública. A ressurreição joga uma luz completamente nova em tudo aquilo que viram, ouviram, sentiram e viveram. E esse caminho fazem com o ressuscitado. É preciso encontrar o Senhor novamente na Galiléia e caminhar com Ele até a sua ascensão e, por fim, até o dia de Pentecostes, cumprindo a ordem que Ele deu de não afastar-se de Jerusalém até que venha o Espírito Santo sobre eles. Bendita espera, pois o Senhor prometeu que voltaria e triunfante sobre a morte, como nós vimos os vários anúncios da paixão, os 3 anúncios da paixão, se cumpriu o que ele disse. E ele diz: não se afastem de Jerusalém até que seja enviado o Espírito Santo. Vocês acham que os discípulos tiveram dúvidas de que viria o Espírito Santo? Com que ardor diante da verdade da ressurreição esses homens não esperaram o Espírito Santo? E eu e você, diante da verdade da Eucaristia, que celebramos nesse domingo, e eu e você, diante da verdade de todos os sinais que o Senhor nos entrega, por meio dos sacramentos, por meio da Palavra de Deus, eu e você que perseveramos ao longo desse tempo da Quaresma, e hoje sentimos o vigor da alegria da ressurreição do nosso coração, como tomamos a certeza e a verdade desses sinais? Diante do Senhor que nos diz, Ele que já nos entregou o Espírito Santo, que nos fará santo e que nos levará com Ele para junto do Pai. No céu, meus irmãos, só entram os santos, mas não apenas os santos que conhecemos. Todos os nossos irmãos e irmãs que tiveram a graça de morrerem com odor de santidade, ou que morrendo completaram no tempo da justiça o necessário para estarem unidos à Virgem Santíssima e os apóstolos no reino dos céus, todos eles deixaram tudo aquilo que ofende a Deus e entraram com o coração puro. No céu não entra pecado nem marca do pecado. Tudo ficou aqui. E o teu Senhor te diz que Ele quer você no céu com Ele. O teu Senhor te diz, a ti e a mim, que foi preparar um lugar para a gente, que veio nos apresentar os sinais da ressurreição, que nós não recolhemos como os apóstolos recolheram, como as mulheres recolheram hoje, se lançando aos pés de Jesus, como os apóstolos recolheram tocando as chagas de Jesus, tocando o peito aberto de Jesus. Mas nós o recebemos na Eucaristia, o seu verdadeiro corpo e sangue. Nós recebemos Jesus no dia do nosso batismo. Nós o encontramos cada vez que estamos reunidos no seu nome, cada vez que rezamos a oração que Ele mesmo nos ensinou. Nós também temos a certeza e a verdade da ressurreição de Jesus em nossas vidas. Os discípulos souberam esperar com um coração ardendo em alegria o dia de Pentecostes e se lançaram, cumprindo-se a vinda do Espírito Santo, intrepidamente no mundo, a entregarem a vida por amor a Cristo. E nós, nesse anúncio da Páscoa, e nessa nossa
caminhada do tempo pascal que vamos fazer, é preciso renovarmos diariamente, aqui estão esses 8 dias da oitava, a alegria e a certeza de Cristo ressuscitado. Porque tudo que Ele nos anunciou e nos chamou a viver na nossa vocação cristã e que Ele prometeu e assegurou por nós, espera pelo nosso amém, espera para que se cumpra, pois o Senhor, tudo aquilo que promete, cumpre, para a honra e glória do Seu nome. E nós somos chamados a cantar glórias ao Seu nome por tudo aquilo que Ele fez e faz em nosso favor. Obrigado, Senhor, pela Sua infinita misericórdia. Obrigado, Senhor, pelos sinais da ressurreição que nos acompanharam. Vocês viram a celebração de ontem, meus irmãos, e de sábado? O círio pascal colocado no ponto central da igreja, a procissão de entrada agora com o círio, o incenso que sobe aos céus, anunciando o bom odor de Cristo ressuscitado. Como falei ainda há pouco, o canto da sequência, a água do batismo aspergida mais uma vez sobre nós, a bênção final recolhendo a certeza da ressurreição, os cantos do aleluia, o hino de louvor, o glória que ontem citávamos no texto de Procol. Agora me escapa o nome era difícil, né? Vocês não acharam o nome difícil? Eu achei o nome difícil, a beça. Deixa eu pegar aqui o nome para poder citar o nome certo. Proclo, de Constantinopla, fazendo aquela referência ao hino de louvor, ao glória, belíssima, não? O glória agora voltou, cantamos glória a Deus nas alturas, porque vemos e recolhemos os sinais de Cristo ressuscitado sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Que durante essa semana, cada dia possa ser um canto de alegria pelos sinais de Cristo ressuscitado presente em nós. Renda graças a Deus por esses sinais e coloque-os nas mãos do Senhor, dizendo: renova o vigor do teu Espírito, Senhor, para que a minha vida seja um canto de ressurreição para a honra e glória do teu santo nome. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão da Santíssima Mãe de Deus e dos santos apóstolos do Senhor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.